Tá bom aqui? Tá bom o som? Dá para ouvir? Precisa falar mais alto? Pode ajustar aqui o som, talvez. Minha voz já é um pouco mais baixa que natural. Se eu ficar aqui, eu vou começar a cantar emoções, né? Começar a cantar, achar que é o Roberto aqui. Tá melhor? Melhorou o som? Então é melhor eu fazer a palestra, porque cantar não é a minha praia. Essa é a primeira palestra de 2020. Quem daqui está feliz que 2019 passou? Levanta a mão. Se não acontece mais nada de ruim, né? E essa é uma palestra que eu resolvi colocar, eu fiz ela no final do ano. E eu resolvi colocar aqui alguns dos trechos do Evangelho de Jesus que me ajudaram. O 2019 para mim também foi um ano muito complicado. Me ajudaram muito durante o ano, durante a minha trajetória, mas no ano passado eu tive que usar bastante alguns desses ensinamentos que eu vou estar passando aqui. Se alguém depois quiser a palestra, quiser tirar dúvida, me escreve no e-mail, passa o e-mail para mim e eu mando. Primeiro vamos começar do básico, acho que agora está ligado o negócio aqui. Vamos começar do básico e do mandamento maior. E eu gosto muito dessa definição que Jesus deu sobre o mandamento maior, perguntado sobre as leis do profeta, se ele de alguma forma estaria negando ou eliminando os mandamentos deixados por Moisés e todas as boas informações colocadas pelos profetas. Jesus disse que ele iria resumir todos os mandamentos num só, para ficar mais fácil o entendimento. E para a gente entender, Moisés, quando pegou e trouxe os mandamentos, a tarefa dele era meio que disciplinar um povo que não acreditava em nada, acreditava em tudo e ao mesmo tempo não acreditava em nada. Múltiplos deuses, um povo que tinha acabado de ser resgatado por ele mesmo, Moisés, da escravidão no Egito. E uma característica do povo egípcio era que a relação deles com Deus, a divindade era muito, né? Se manifestava em muitos aspectos. E através dos séculos, qual foi a nossa relação com Deus? Esse é o primeiro ponto que eu coloco para reflexão, porque as minhas palestras eu tento para fazer provocações. E se você sair de casa, daqui, do centro, ir para a tua casa, refletindo sobre as coisas que aqui foram ditas, eu atingi metade do meu propósito. Se você sair daqui refletindo e bravo comigo, porque eu fiz você pensar, aí 100% do meu propósito foi atingido. Eu não quero apanhar na rua, mas eu quero que em algum momento vocês falem, danado, me provocou. Aí tá bom, está cumprida a minha missão. Pensar, em primeiro momento, em qual a nossa relação com Deus. Muitos de nós se relacionou com Deus até agora, e se a gente, antes de se tornar espírita, como muitos de nós éramos, católicos, protestantes, se não nessa encarnação e outras, porque o espiritismo é muito recente, é muito novo, menos de 200 anos o espiritismo tem. Ninguém pode se dizer espírita. Nós podemos dizer que a gente tinha já um conhecimento, por exemplo, da filosofia de Platão, que deu muito embasamento, que tem muita coisa contida, da filosofia de Sócrates, de Aristóteles, e muitas outras que acabaram dando algum fundamento. Se a gente pegar, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, ele vai mostrar que todo esse povo veio antes em preparação para esse processo. Então, a nossa relação com Deus antes era tudo aquilo que a gente temia e não conseguia explicar, era Deus. O trovão, o sol, a lua, tudo aquilo que nos assustava era uma divindade. E a gente tinha uma relação do tipo, quero ficar de bem com esse cara, com essa coisa, com esse que eu considero alguém que vai me disciplinar com o rigor da lei se eu pisar fora do quadrado. Então a minha relação é uma relação de temor. E a relação de temor contida muito numa barganha. Se ele der o que eu quero,
eu vou erguer um altar para Ele. Então a nossa relação é essa relação condicionada a um favor sendo concedido, mesmo que esse favor seja, não me joga no inferno, mesmo porque é muito calor. A gente já experimentou o calor de Piracicaba, o inferno deve ser mais ou menos parecido, não é? Então a gente já fala, não quero o inferno. Talvez a barganha seja não ter medo do inferno, mas querer as benesses que o céu pode nos ofertar. Aí Jesus coloca esse mandamento maior. Como é que eu vou então me relacionar com Deus? E aqui, nesse mandamento, eu coloquei lá em cima, relacionamentos. Por quê? É um tratado sobre como nós devemos nos relacionar com Deus, com os outros, conosco. Esse tratado deixado por Jesus. Primeira palavra que eu grifei, coração. Durante o tempo, durante toda a nossa trajetória espiritual, a gente define Deus com a cabeça, na medida da nossa compreensão. E como essa definição saiu de uma cabeça imperfeita, pela natureza, essa definição é imperfeita, ou seja, errada, não bem conceituada. E com o passar do tempo nós vamos evoluindo, e aquela definição que nós demos para Deus já não nos satisfaz. E aí a gente se decepciona, se frustra. Deus não é um ser todo-poderoso, não poderia resolver todos os nossos problemas, não poderia trazer aquela coisa que a gente vê pregado no poste, traz meu amor em 7 dias, não poderia? Se a gente se comportar bem, Deus não poderia trazer o amor em 7 dias? E depois de um tempo, se a gente perceber que não é o amor, Deus não poderia afastar o mal de nós, levando embora a pessoa que Ele trouxe? Tendo alguém que tenha todo esse poder, a gente começa a querer barganhar e ficar amigo do homem, ficar amigo dele porque ele sabe tudo. Aí Jesus fala, se relaciona com Ele não com a cabeça, não é com uma adoração condicional, buscando barganha, é com o coração. O coração sendo o quê? O núcleo do nosso sentimento, porque essa é a nossa trajetória espiritual. Nós saímos do instinto, saídos do animal, puro instinto, e nós vamos com o racional, com as nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio, fazendo escolhas que nos aproximem do quê? Do sentimento. Quando aquilo que eu sei que não devo fazer, eu não faço mais porque eu compreendo que aquilo é errado, e eu paro de fazer, o sentimento está atuando. Não é mais um conjunto de regra. Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Se você roubar, eu vou cortar tua mão, porque aí você aprende pela dor que não pode ser feito. Agora eu não faço porque eu sei que não é bom para mim, então eu não quero fazer para ninguém. Esse é um mandamento colocado por Jesus. Outro aspecto, nessa sequência, amar a Deus com toda a tua alma. Aí nós estamos falando do Espírito encarnado. Amar a Deus com toda a nossa essência, porque a nossa essência é parte de Deus. E toda vez que nós colocamos a nossa essência na frente, ela nos conecta com o Pai. Então não é mais a cabeça, é com o sentimento, é com toda a nossa essência espiritual. E se nos falta compreensão, Jesus vai colocando o seguinte: conforme você vai compreendendo pela moral, pelo avanço moral, você coloca o amor a Deus com todo o teu entendimento, toda a tua compreensão. Primeiro o coração, depois espírito, essência, depois entendimento. E se nada disso resolver, porque às vezes nada disso resolve. Não tem um dia que a gente acorda revoltado, que chuta o cachorro? Se alguém fala bom dia, você fala por que é bom dia? Você está a fim de brigar? Não tem um dia desse? Nada dá certo? Nesses dias, ama a Deus com todas as tuas forças. E a hora que eu fechar a minha palestra, eu falo de resignação, que é quando faltar toda a força.
Mas aqui deu para a gente perceber então que o relacionamento com Deus deve ser profundo, não pode ser superficial. Muitos de nós nem desenvolveu um relacionamento com Deus. A gente se relaciona com Deus através do palestrante, através de alguém em nossa referência que foi alguém de bondade, nossa mãe, alguém que foi uma referência boa para nós. A gente se relaciona com Deus, com o Padre, quando a gente confessa os pecados, sei lá com quem. A gente coloca representantes na terra para se relacionar, e Jesus colocou que não precisa. E se a gente quisesse uma referência, que fosse Ele. Porque às vezes é muito difícil, a gente tenta conceber Deus. Se eu mandar todo mundo fechar o olho e falar, pensa em Deus, vai ser meio complicadinho. Alguns que já estão meio exercitados vão começar a pensar na natureza, em coisas boas, na essência. Agora, se eu disser, pensa em Jesus, a gente já consegue captar, não consegue? A gente já não consegue formar uma imagem. Por isso que Jesus se colocou como uma referência para chegar até Deus. Ele se colocou como médium de Deus, o representante de Deus na terra. E nós, espíritas, sabemos que Ele é o governador da terra. Ele cuida, Ele é o governador espiritual da terra. Ele cuida da ascensão dos espíritos que estão estagiando na terra. Então Ele se colocou como referência, só Ele. E disse que toda vez que nós quiséssemos, bastava que nós purificássemos o nosso coração, nos libertando da culpa, nos libertando da mágoa, porque o sentimento puro que apareceria aí é esse sentimento que nos conecta com Deus. Só isso. O telefone de Deus é a oração. Tem uma musiquinha infantil que cantava-se muito na União, a Nairzinha. Vocês conhecem a Nairzinha da União? Ela cantava essa música. Bom para a gente cantar para as crianças. Eu vou pagar um mico aqui, mas se vocês concordarem que vocês cantam comigo, daí a gente paga mico junto, pode ser? A música é a seguinte, eu falo e vocês repetem. O telefone de Deus é a oração. Se você quer falar, abra o teu coração. Diz que uma vez, duas ou três, se ele não atender, diz que outra vez. Vocês viram que fácil? Já ensaiaram. Agora é só cantar para os netos, para os filhos. Ensina a musiquinha porque toda vez que eu quiser me conectar com Deus, eu vou purificar o meu coração. Eu vou sentar para orar e eu vou criar a conexão para que Ele possa nos alcançar, porque Ele está em toda parte, né? E Jesus coloca então que a relação com Deus é essa relação sem colocar nenhum tipo de condição. Não barganha, não tenha medo. Ele já colocou a questão do perdão. Quando Pedro perguntou quantas vezes nós deveríamos perdoar, ele falou, 70 vezes, Senhor? Ele falou, não, 7 vezes isso, para cada falta. Porque o Pai perdoa o tempo inteiro. Então a gente não precisa ficar com medo de Deus nessa relação. Está perdoado o erro. Mas como lidar com o erro? E aí a gente vai falar um pouco mais durante essa palestra. Aí Jesus coloca a segunda parte do mandamento, que é para a gente se relacionar com o outro, mas aí de forma condicional, da maneira que eu consigo amar a mim mesmo. Porque quando eu tento amar alguém sem me amar, essa relação fica doentia. Eu me anulo para que o outro possa ser o que ele quiser. Aí eu perco a minha naturalidade de ser como eu quero ser. Fica um relacionamento parcial. Eu não consigo traduzir o amor para mim. Aquilo que eu entrego para o outro é um desejo que ele me ame. Se eu não fizer tudo que o outro quer, eu não vou ser amado. Se eu não fizer o que o outro quer, ele não vai querer ficar comigo.
E aí a relação passa a ser uma relação que adoece, não é uma relação saudável. Por isso Jesus colocou que o núcleo dessa relação tem que partir de nós. Eu amo a mim mesmo e eu traduzo esse amor na relação que eu tenho com as outras pessoas. E o que é melhor? Quando eu consigo me amar, o meu amor começa a se espelhar nas pessoas que estão se relacionando comigo. Se eu me amo, eu não me anulo. Eu me coloco em primeiro lugar. E alguém pode pensar, mas não é egoísmo? Não. Porque se eu estou me relacionando com o outro de maneira parcial, eu estou fazendo um ato de desamor comigo. E para o outro, eu não estou dando nenhum tipo de colaboração. Pelo contrário, eu estou alimentando o ego do outro. Eu estou alimentando a necessidade de controle no outro. Não é uma relação saudável para nenhum dos dois. Tudo bem? Até agora? Perdi alguém no meio do caminho, eu volto a carregar? Não? A parábola do filho pródigo. E essa parábola a gente precisa entender ela. Vamos falar rapidamente. O que é? Um fazendeiro, Jesus contando em forma de parábola para que a gente tivesse um entendimento a qualquer momento da nossa trajetória espiritual, ter um entendimento melhor. Parábola do filho pródigo, um fazendeiro com 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Um dia o mais novo, que estava completamente insatisfeito, chega para o pai e fala: dá minha parte na herança, que eu quero ir para o mundo, eu estou muito preso aqui, eu quero conhecer novas coisas, o mundo mudou e a gente está aqui como se vivendo no passado. O pai pegou, vendeu a parte do que era o filho em bens materiais, deu para ele e falou: vai tentar o teu destino. E ele foi para a cidade grande e aproveitou pra caramba da vida terrena. Ele dançou muito funk, ele cantou em muita rodinha de pagode, ele foi em muito show sertanejo. O que está faltando? Ele foi ver orquestra sinfônica, qualquer gênero musical. Gastou muito, até que o dinheiro desapareceu. E ele passou muita fome. E ao passar fome, ele lembrou: na casa de meu pai, até os empregados tinham o que comer. O básico não lhes faltava. E ele lembrou disso quando ele estava comendo comida, umas bolotas que se davam para porcos. Ao lembrar de como era a casa do pai, passando pelas necessidades, ele resolve voltar para casa. Mesmo sem saber se o pai iria recebê-lo, e o irmão que lá ficara com o pai, se iria recebê-lo de braços abertos. E ele vai embora. Aventurou. Não tenho o que fazer na casa do meu pai. Quem sabe meu pai me oferece um trabalho e como os empregados dele eu vou conseguir ter o básico. E aí ele volta para casa. E quando o pai sabe que ele está voltando, o pai manda vender um boi, para fazer um churrascão, pagode, chama um conjunto de pagode, fala: vamos receber o filho com festa. E a hora que ele está chegando, o pai vai correndo na estrada, abraçar e dizer que ele é bem-vindo. E o pai ficou muito feliz do retorno dele para casa. O irmão mais velho que lá ficara, ficou indignado com a atitude do pai. Como assim? Como assim? Você vai receber ele de braços abertos. E eu? E toda a minha dedicação, e tudo que eu fiz aqui por você, enquanto ele saiu para o mundo. Nós temos 2 lições, muitos ensinamentos. E agora eu convido vocês para pensar. Primeiro, como filho pródigo. Pródigo, a palavra pródiga quer dizer aquele que errou muito, aquele que usou do poder, do livre-arbítrio de forma errada, para a gente resumir. Ele volta para casa. O primeiro é esse filho mais novo. E depois a gente vai falar um pouquinho do segundo filho. O primeiro filho foi para o mundo. Somos filhos pródigos de vez em quando, não somos?
De vez em quando a gente não se aventura, a gente pensa e às vezes nem pensa. Quem daqui essa semana já deu alguma voadora mental? Não precisa levantar a mão. Alguma voadora mental, que na nossa idade às vezes não dá mais para dar voadora normal, mas a gente dá voadora mental. Quando você está ouvindo alguém que você está irritado com essa pessoa e você quer voar no pescoço dela. Tem gente que já foi mais de uma vez no dia, não é? Tem gente que foi algumas vezes na semana, que na última hora, muitas vezes a gente passa por isso. Quantas vezes a gente acha que o que está fazendo está sem sentido, e às vezes quer buscar uma vida que a gente ainda não tem. Talvez seja essa a definição de Platão, né? Buscar na lista de desejos aquelas coisas que a gente ainda não tem. Muitas vezes a gente busca coisas não porque a gente quer, mas porque o outro tem, a gente não tem. Lembra daquela chamada invejinha branca que a gente fala? E a invejinha branca, outro dia eu perguntei a definição, é assim: não é que eu não quero que o outro tenha, mas é que eu quero para mim também. Mais ou menos isso. O outro tem um namorado, a outra tem um namorado. Não é que eu não quero que ele tenha ou que ela tenha, mas eu queria um para mim também. E às vezes o namorado não vem porque a gente pede para o pai, né, para Deus afastar de nós o mal, que leve a tranqueira embora, não é? E a gente fica bravo com isso. Então, quantas e quantas vezes nós somos esse filho pródigo, que a gente dá uma aventurada, que a gente comete alguma coisa que a gente já sabe que não deveria cometer, e aí Jesus nos ensina: o fazendeiro é Deus, é o Pai que nos recebe o tempo inteiro de volta, tantas vezes quantas forem necessário, e recebe com festa, porque Jesus também mencionou que é mais festa no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 que não tem nada para se arrepender. Aquele que está se arrependendo, né? Então, quando a gente olha para essa parábola, a gente vê perdão do pai para com o filho, não vê? A gente vê também auto-perdão. O filho precisou do auto-perdão, o filho pródigo, para que ele percebesse que ele tinha tido uma decisão errada, e a culpa que ele estava experimentando não ia levar ele a lugar nenhum. E ao invés de fixar de maneira doentia e crônica no remorso, né, na culpa, ele entra num processo de arrependimento. O arrependimento naturalmente nos leva para a reparação. Errei, compreendi aonde errei, vou tentar não errar mais na mesma coisa. Não dá para prometer não errar mais, porque a gente é imperfeito, mas eu vou tentar aprender com os meus erros, que era só isso que Jesus pedia, né? Procure aprender com os erros, e um dia a gente aprende. Aí a gente pode voltar o tempo inteiro, quantas vezes a gente quiser, que o Pai vai nos receber. E o arrependimento, como eu disse, direcionando as ações. O que é a reparação? Fazer o bem, fazer algo de bom. Para a mesma pessoa que eu errei? Não. Essa é a beleza da coisa. Porque quando eu me sintonizo no bem, eu vou fazer bem aonde eu estiver, onde estiver mais próximo. Muitas pessoas cometem o erro de condicionar a sua felicidade com o perdão do outro ou com o pedido de desculpas do outro. Aí a gente está se aprisionando, seja na culpa ou está se aprisionando na mágoa. Quando a relação do perdão é com Deus, a gente senta para orar e pede: Deus me liberta desse algoz chamado culpa. Deus me liberta desse algoz chamado mágoa. Livra o meu coração dessas duas coisas que paralisam a minha evolução e fazem com que eu não consiga caminhar dentro da minha jornada espiritual. Então, reparação é a busca de fazer o maior
bem que a gente consegue, o maior número de vezes o bem que a gente consegue. E não tem tamanho a bondade, porque às vezes a gente tem mania de grandeza. A gente quer fazer algo espetacular, isso é vaidade. O bem, para ser compreendido, sem levantar a mão. Quem daqui já não chorou no vazio do seu quarto, seja por solidão, seja por tristeza, por perda de alguma natureza? Quem chorou, quem se sentiu solitário, sabe o valor de um abraço, de um sorriso, de um olhar que não dá uma travessa, de um olhar que para dentro da gente e faz a gente se perceber como ser humano, e faz a gente perceber o nosso real valor. Quem já sentiu a tristeza, sabe o valor de um sorriso. Quem já sentiu solidão, sabe o valor de um abraço, não é isso? A empatia com o sofrimento alheio, porque a gente já sofreu durante toda a nossa trajetória, é que nos enternece, que nos enche de ternura, e faz com que a gente consiga compreender a doença, a dor do outro, mesmo aquela que a gente não consegue enxergar. A depressão é esse inimigo oculto, que arranca nossos filhos, que nos arranca de nós mesmos. E quem já sentiu qualquer coisa desse tipo, sabe o valor de pequenas coisas, de pequenos gestos, um olhar, um sorriso, uma palavra amiga, um ouvido atento, para que a pessoa perceba que ela é importante para você, só no olhar, só no ouvir. Vamos falar agora do segundo filho, eu não esqueci dele, nessa parábola. O segundo filho, a gente também tem que fazer uma reflexão sobre ele. Mas espera um pouquinho, ele não ficou com o pai para ajudar o pai na fazenda? Ficou, ponto para ele. Por qual razão ele ficou? A parábola diz não? Qual foi a razão? Ele estava barganhando, não estava? Quando o filho menor voltou, ele não ficou indignado com o pai? Então ele ficou porque, primeiro, ele queria aquilo que o pai tinha a oferecer, ele não queria se desfazer dos bens que o pai tinha. Por que ele ficou bravo com o irmão? E a psicologia explica isso. Porque o irmão talvez teve coragem de fazer o que ele não teve. O irmão que ficou, talvez quisesse sair para a vida, aproveitar a vida. E ele provavelmente fez essa reflexão também. E nós também temos que fazer. Porque o nosso estar com Deus é da forma que Jesus nos descreveu, que eu coloquei na primeira tela minha. Sem condição, sem barganha, sem negociação, sem medo. Então tem valor no que o filho pródigo fez? Tem. E é assim que é a nossa trajetória espiritual, porque nós somos espíritos tendo experiências humanas. E é assim que a gente aprende. Conforme a gente vai interagindo, a experiência do erro vai nos ensinar e vai trazer lições doloridas, dolorosas, mas vai trazer lições. Aquele que vai ficando mais sábio, que vai ganhando mais experiência, ele aprende com o erro do outro. Ele já não precisa ele errar. Ele vai aprendendo com o erro do outro. E aí a gente vai conseguindo pular etapas no nosso processo de evolução. E é natural. Mas enquanto a gente ainda não compreende o que é certo, a gente continua errando. É um estado que a gente precisa aceitar, um estado de imperfeição. Somos imperfeitos, graças a Deus. Quase partiu o coração de vocês dizendo que vocês são imperfeitos. Aí vocês estão pensando, como assim? Eu sou perfeito, né?
Agora eu vou partir o coração de vocês mais ainda, quer ver? Vocês vão morrer. Eu não sei quando, mas vocês vão. Em algum momento, graças a Deus. Ninguém quer ficar caquético, caindo para a rua os pedaços, não é? Uma hora ou outra nós morremos. A gente precisa trabalhar essa relação com Deus dessa forma, que Jesus nos ensinou através das parábolas. Vamos lá. Aí Jesus coloca no belo Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças, a gente vai achar elas lá em Mateus capítulo 5, todas as bem-aventuranças lá. Aí ele coloca, bem-aventurados os aflitos. Não, por coincidência, esse é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que traz todas as causas das nossas aflições, causas atuais e causas anteriores. Vale a leitura. Mas eu frisei algumas coisas ali que são importantes. Olha aquela frase: no limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Vamos traduzir aquela frase? No limiar do berço, antes do berço, no plano espiritual, quando você está planejando fazendo o teu planejamento reencarnatório, e quando você está de posse de arrependimento sincero, você olha, lembra do filme Nosso Lar? Você vai numa sala vendo uma TV, tudo de errado que você fez, que você sabia que não podia fazer, tudo aquilo que você nem sabia que tinha que fazer e não fez, algumas coisas que você fez, fala legal, mas muita coisa que você não fez, você fala, meu Deus do céu, a gente fica igual a gente no fim do ano agora que passou. Igualzinho. A gente come que nem um doido. Fala, ano que vem eu vou começar o meu regime. Vou caminhar todo dia. Mas tem que ser depois do fim do ano, porque não dá, né? A gente vai receber as pessoas, outros vão comer e eu não. Aí começa dia 1º de ano, já está no dia 27, hoje é 27. Não levanta a mão, mas alguns aqui ainda não começaram a caminhada que falou que ia começar, nem o regime. E eu vou olhar para baixo porque eu também não, né? Aí a gente já está negociando e barganhando, falando o seguinte, não está com um raio na minha cabeça não, porque depois do carnaval eu vou começar a caminhar. Se vou. Depois do carnaval eu vou arrebentar. Vou caminhar que nem doido. Mais frio, mais gostoso para caminhar. A gente tem toda a desculpa do mundo, né? Aí vem o carnaval. Peraí, vou fazer o quê? Fazer exercício, fazer regime. Vem Semana Santa, não vou comer ovo de Páscoa, para com isso, né? E bacalhoada que eu adoro, né? Que a minha mãe faz, que a minha sogra, que a minha mulher. A hora que a gente vai ver, já está Natal de novo e a gente continua empurrando, né? Mas de posse no fim do ano, fala, nossa senhora, não fiz quase nada que eu queria. A reencarnação é mais ou menos assim, o planejamento. Eu quero tudo, me dá um monte de coisa. E a gente pede um monte de provação. Então aquelas coisas que a gente fala às vezes, quando a gente é moleque, às vezes a gente é mal educado, fala assim, eu não pedi para nascer, pediu sim. Para cada um encarnado tem 4, 5 que queria estar no nosso lugar e não consegue. A Terra tem alguns bilhões de pessoas no plano espiritual, 4 vezes mais do que tem encarnado. Se aqui tem 8, lá tem 32. É muita gente querendo o nosso lugar, então a gente é privilegiado de estar aqui. Segundo aspecto muitas das provações que a gente está vivenciando e não lembra, foram pedidas por nós. E a Joana de Ângeles, ela coloca nos livros dela, né, a mentora do Divaldo, que é nesse momento do planejamento reencarnatório, que eu uso na integridade, se eu estou com consciência de arrependimento, que eu uso na integridade, ou na totalidade, o meu livre-arbítrio. Qualquer hora eu venho falar de livre-arbítrio, pede para a Bárbara me lembrar, porque o livre-arbítrio é uma coisa relativa. Só cenas, novela não tem cenas do próximo capítulo, que a gente queria assistir a semana seguinte, pra vocês pensarem na próxima palestra que eu vier, a cena é a seguinte, você não tem o livre-arbítrio, você não faz as coisas,
Aí não tem um negócio chamado causa e efeito, onde a gente colhe a responsabilidade daquilo que a gente faz? Quanto mais errado a gente faz, mais a gente tem que colher, não é isso? Conclusão, o livre-arbítrio é relativo. Quanto mais besteira eu fizer, menos arbítrio, menos liberdade eu tenho para fazer o que eu quero. Porque eu sou obrigado a colher o que eu plantei. Entenderam? Não preciso nem fazer a palestra, mas vocês entenderam tudo, né? Mas a palestra é isso. É bom a gente falar, porque o livre-arbítrio é relativo. Quanto melhor eu lido com ele, mais liberdade eu tenho para atuar da forma que eu quero. Agora, a segunda... Então, primeiro, nós pedimos muitas das provas que aconteceram, estão acontecendo, ou ainda irão acontecer conosco. Por quê? Para melhorar alguma característica em nós que a gente precisa trabalhar. Não levanta a mão, mas algumas mulheres, num determinado período do mês, odeiam ser mulher. Não é? Minha filha olha para mim às vezes e fala assim, culpa tua, quando ela está no período menstrual dela. Culpa tua, porque a ciência diz que é o homem que determina o gênero masculino ou feminino. Eu falo, opa, devo, não nego, mas também não pago, né? A culpa é minha, mas não tenho o que fazer. Isso é genética, né? A gente sabe que o gênero masculino e feminino é utilizado pelo espírito, ou seja, o espírito não tem gênero, não tem sexo. Ele escolhe, ou lhe é dado como expiação, ou como prova, o gênero feminino e o gênero masculino, para que ele possa trabalhar o quê? Alguma característica. A mulher está muito mais próxima do sentimento do que o homem, não é isso, mulherada? A mulher não consegue entrar mais dentro dela mesma e dizer exatamente como ela está se sentindo. O homem não tem a mínima ideia. O homem, se você der futebol e churrasco para ele, tá beleza. Não precisa mais nada. E homem, a única coisa que você não pode fazer na sua vida é esquecer 2 datas. O aniversário dela e o aniversário do casamento. Não interessa. Se você não sabe como fazer, estatua no braço. Aniversário no braço esquerdo e a data de casamento no braço direito. E olha, se você chegar para casa, ela está com um sorrisinho bobo, você dá uma olhada no braço direito ou no esquerdo. E graças a Deus é uma palavra só. Parabéns, meu amor. E chama de meu amor porque às vezes você não lembra o nome dela, né? De tão nervoso que você fica. Parabéns, meu amor, porque chega uma determinada fase da pessoa, a gente chama de amor, bem, querido, meu chuchu, é porque às vezes a gente não lembra mais o nome. Muito tempo de convivência, né? Brincadeira, vocês relaxaram um pouquinho, vamos voltar para o assunto sério aqui. Olha a segunda frase, essa para deixar a gente preocupado. Se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Essa frase é um terror. Quando eu penso nela, eu tenho pesadelo à noite. Se a minha vida está agitada, com coisa acontecendo, é uma prova, é uma expiação que eu estou lidando, isso está purificando o meu espírito, vou ficar melhor, é um consolo. Agora, se não tem nada de ruim acontecendo na minha vida, opa! Pode ser que a ruindade vem em dobro depois, né? Brincadeira, mas a gente precisa fazer uma reflexão, que é o quanto eu estou me levando para o meu limite de fazer o maior número de bem que eu posso. O maior número de vezes o bem. Como que eu estou me relacionando com Deus? Como que eu estou me relacionando com outras pessoas? Ali na mesa tem um livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio. Quem for sorteado, pega primeiro. Não estou nem aí com os outros. Seja egoísta, pegue, se você não leu ainda. É um livro da série de O Hospital Esperança, de Eurípides Barçanufo, da Hermance Dufour, que conta que muitas pessoas que não se arrependem dos seus erros, enquanto encarnados, vão se arrepender quando chega no plano espiritual. E o Hospital Esperança, que às vezes a gente acha que porque espírita ganha um voto, ganha algum tipo de privilégio, o Hospital Esperança foi feito, sabe para quem? Para espírita. A grande maioria dos que vão no hospital é espírita. E tem uma história lá que eu vou contar, não vou contar o fim do livro, nem o livro inteiro, vocês vão me odiar.
Peguem o livro, né? Quem pegar for sorteado, corre pegar o livro, mas não vai trombar um com o outro, porque o número é único, não tem jeito. É de uma presidente de centro espírita, que tinha uma filha muito complicada, e ela achava que era o obsessor que estava querendo desviar ela do caminho dela. A filha tentava provocar ela, ela fugia dessa relação com a filha, ia para o centro espírita, fazia suas orações, dava sopão para o pobre, ajudava, e quando ela chega no plano espiritual, ela percebe que a missão dela era lidar com aquele espírito antipático que ela tinha dentro de casa. E aí ela cai em si, e ela tem todo um problema de culpa, de remorso que ela tem que lidar, mas não vou contar como ela lidou. O final é feliz, ela se dá bem. Só isso que eu vou falar para vocês. Quer saber mais? Pega o livro no sorteio, é sorteio ali, né? Estou falando um monte de sorteio. Pega o livro no sorteio, ou pega o livro no bazar, ou compra na livraria aí. Se a gente está em determinado momento da nossa vida, que a vida está ficando mais tranquila, não é para acomodar. A vida está encaixada, é bom, aproveita. Outro aspecto, muitas vezes realmente está acontecendo coisa ruim com você, coisas que outras pessoas consideram ruins, mas você já está um pouquinho calejado, você já está um pouquinho resiliente, e você não encara aquilo como uma coisa ruim. Então, olhar para a própria vida e reconhecer o valor nas coisas que você já consegue fazer, naquilo que você já consegue ser. Se você olhar para você mesmo, 10 anos atrás, 20 anos atrás, você vai perceber que você melhorou muito. Só, Sérgio, você não vê meus pensamentos, eu sou ruim. Mas você vai perceber que você melhorou muito. Tem uma amiga que ela traduziu para mim de uma forma tão sintetizada. Ela falou o seguinte: antes de ser espírita, uma dúzia de laranja na feira podia ser 13, 14, 15. Se a pessoa não estava olhando, eu ensacava, falava que era uma dúzia e tinha 13, 14, 15. Hoje, com todo o conhecimento espírita, uma dúzia é 12. É uma boa forma, uma frase de para-choque de caminhão, mas é uma boa forma da gente lembrar. Não importa se alguém está vendo, eu vou tentar fazer, eu vou tentar ser a melhor manifestação de mim mesmo, o máximo que eu conseguir. E às vezes que eu não consigo, o Pai perdoa, levanta, porque o nosso verdadeiro valor não está em não cair, não existe quem não caia. O nosso verdadeiro valor é nas vezes que a gente consegue se levantar. É nesse se levantar que a gente prova o nosso real valor. E aí a gente tem que, na terceira frase, valorizar a aflição. Valorizar as provações que a gente vai recebendo. Por quê? Que planeta é esse que a gente vê na casa espírita, que falam às vezes? É um planeta do quê? De prova e expiação. O que é um planeta de prova e expiação? O que tem nesse planeta? Todo mundo aqui é inteligente para dizer prova e expiação. Essa é a resposta certa, não é? O que é uma prova? Um teste. O que é uma expiação? Quando você é testado e não passa, você ganha um processo de expiação, que vai corrigir, que vai te dobrar, que vai fazer com que você aprenda aquilo que você não está conseguindo aprender com o próprio pensamento, com a própria cabeça. Tudo bem? E aí, listados do lado esquerdo, listadas algumas causas, do lado direito, alguns efeitos. Aquele que tem a aflição do vício, em vários momentos da sua vida, vai colher o efeito da delinquência. Um vício, um mau hábito, né? A delinquência é quando você transgride leis. E não precisa matar, roubar, mentir, fazer fofoca no cafezinho. Coisas que às vezes a gente... O que é um pecado? O que é uma coisa ruim? Aquilo que você considera ruim, para você é uma coisa ruim. Aquilo que você ainda não considera, ainda não é. Quando você considerar, passa a ser. Perceberam? É assim que
que a beleza da coisa é com o nosso próprio entendimento o que é certo e o que é errado. E quem vai nos punir? Vai ter lá uma pessoa vestida, né, de manto negro com uma foice na mão para nos condenar, Dona Morte? Não. A nossa própria consciência que vai ditar como que vai ser a nossa passagem de um plano para o outro. Que é somente isso, uma passagem de um plano. E o que vai acontecer? A consciência vai dar o tom da perturbação, do grau de perturbação que nós vamos ter. Agressividade, quando eu sou uma pessoa que tenho ira, agressividade, eu tenho rompantes de cólera. Rompantes de cólera, eu pago de louco de vez em quando, grito desnecessariamente, brigo. Isso só acontece quando eu estou tentando ser tolerante quando eu não deveria. Eu deveria me defender diante de determinadas situações, não me defendo, eu me encho, e aí quando eu chego no meu limite eu estouro. E aí a culpa foi minha porque eu deixei eu chegar naquele momento, naquele ponto. A aflição da inveja é o despeito. Sabe o que é despeito? É às vezes a gente não tem o que a gente quer, a gente fala, eu não queria mesmo. Lembra isso? Não? Você não tem, o que você queria, você não ganhou, você fala, eu não queria mesmo. Despeito. Não valoriza o que o outro tem, desvaloriza, né, na verdade, o que o outro tem. A leviandade, ou seja, comportamento leviano que não reflete, que não pensa antes de agir, cria momentos, efeito de insensatez da nossa vida.